O que os falecidos estão fazendo agora? A verdade que muitos nunca te contaram está prestes a ser revelada. Estarão eles em um sono profundo ou em um estado de plena consciência? Vamos explorar o enigma da morte segundo os ensinamentos bíblicos. O que acontece logo após uma pessoa falecer? Estariam os mortos apenas aguardando um julgamento futuro ou estariam já em uma dimensão paralela, conscientes do que ocorre ao seu redor? Este mistério sempre gerou curiosidade, levando-nos a refletir sobre o que acontece com os falecidos neste exato momento. A Bíblia nos oferece revelações surpreendentes sobre este tema, que podem transformar a nossa visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Vamos olhar mais de perto o que as Escrituras dizem sobre isso, e você ficará espantado com o que aprenderá. Este não é apenas um assunto fascinante, mas uma verdade espiritual que pode mudar a forma como você entende o plano de Deus para a humanidade. Ao pensarmos nos falecidos, surgem várias questões. Estarão no céu, no inferno ou em algum lugar entre os dois? Estariam eles em um estado de sono, como alguns versículos sugerem, ou vivendo de forma plena e consciente na eternidade com Deus, ou separados dele? A Bíblia nos oferece respostas claras, e vamos explorar essas questões com base na palavra de Deus. Primeiro, é importante entender que a morte não é o fim, é um portal, uma transição para algo maior, como Paulo explica em 2 Coríntios 5:8, onde ele menciona que preferiria deixar o corpo para estar com o Senhor. Isso indica que, para os salvos, ausentes do corpo, estarão na presença de Deus. Mas será que isso acontece imediatamente após a morte ou existe um período de espera? Algumas interpretações falam sobre o sono da alma, referindo-se ao estado de inconsciência dos mortos, como em Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos nada sabem. No entanto, a parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro em Lucas 16:29-31 sugere que há consciência após a morte, com uma separação clara entre os justos e os ímpios. Como reconciliar essas duas ideias? A chave está no entendimento de que a Bíblia utiliza diferentes linguagens e contextos para descrever os mesmos eventos. O sono pode se referir ao corpo, enquanto a consciência se refere à alma. A separação entre corpo e alma é fundamental para compreender o que acontece após a morte. Agora, se a alma continua viva após a morte, o que ela está fazendo? Jesus disse ao ladrão na cruz, em Lucas 23:43, "Hoje estarás comigo no paraíso", indicando uma transição imediata para aqueles que creem. Contudo, para aqueles que rejeitam a salvação, a Bíblia alerta sobre um destino de separação eterna de Deus. Como estamos vivendo hoje e como isso afeta nosso destino eterno. Ao refletir sobre a morte e o que acontece com os mortos, podemos perceber que nossa vida aqui na Terra define nosso destino para a eternidade. A Bíblia é clara em Hebreus 9:27, afirmando que está decretado que os homens morram uma só vez e depois enfrentem o juízo. Isso nos lembra da urgência de buscarmos a reconciliação com Deus. O que acontece com os salvos? Para aqueles que colocaram sua fé em Cristo, a morte é apenas uma passagem para uma comunhão mais profunda com Deus, como Paulo diz em Filipenses 1:23. Mas e os que não aceitaram a salvação? A parábola do rico e Lázaro nos oferece uma visão profunda. O rico, em tormento, clama por alívio, mas é separado eternamente de Deus. Em Apocalipse 20:11-15, a Bíblia fala sobre o grande juízo, onde todos os mortos serão julgados, e aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A verdade sobre a morte e o destino eterno é uma realidade que precisamos considerar com seriedade. Este texto nos ajuda a entender que, embora os mortos já possam estar em um estado temporário de paz ou sofrimento,
O seu destino final será determinado no juízo divino. Uma questão crucial. Você já parou para pensar em como as decisões que tomamos durante nossa vida afetam nosso destino eterno? Em Mateus 7, 13 a 14, Jesus nos alerta sobre os dois caminhos. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Essa escolha precisa ser feita enquanto estamos vivos, não após a morte. É agora que decidimos por qual porta passaremos. Você pode se perguntar: por que Deus permitiria que alguém ficasse separado dele para sempre? A resposta está na santidade de Deus. Ele é amor, mas também é justo. Deus nos deu o livre-arbítrio e nosso destino é uma consequência direta das escolhas que fazemos. Rejeitar a salvação é, em essência, rejeitar a presença de Deus. Para ilustrar, imagine que você recebe um convite para um grande banquete, preparado com amor e carinho. O anfitrião faz de tudo para que você esteja presente, mas você escolhe não ir. Quando as portas se fecham, o banquete começa sem você. Essa foi a sua escolha, não a do anfitrião. Da mesma forma, a salvação é um presente gratuito de Deus, mas somos nós que precisamos aceitá-lo. Agora reflita: se você partisse deste mundo hoje, qual seria seu destino? Estaria na presença do Senhor ou separado dele? Essa é uma pergunta que não pode ser ignorada, pois define não apenas o que acontece agora, mas também toda a eternidade. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz, nos chamando ao arrependimento e oferecendo esperança de vida eterna. Em João 14:2, Jesus nos consola dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Aqueles que pertencem a Cristo têm a garantia de que, ao deixar este mundo, estarão com Ele para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que está sentindo. Escreva: quero estar na presença do Senhor para sempre. Essa interação fortalecerá sua fé e encorajará outros a buscar a verdade. Na próxima parte, exploraremos como o estado atual dos mortos nos prepara para o que está por vir e como isso impacta diretamente nossa vida aqui. Fique comigo, pois ainda há mais revelações profundas pela frente. O estado atual dos mortos e seu impacto em nossas vidas. Ao refletirmos sobre o que a Bíblia nos ensina sobre os mortos, vemos que não é apenas sobre entender o que acontece após a morte, mas também sobre como essas verdades moldam a maneira como vivemos. A Bíblia é como uma bússola, nos guiando para viver de maneira que estejamos preparados para a eternidade. Em Eclesiastes 12, 13 a 14, somos lembrados: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Isso significa que cada escolha, pensamento e atitude será avaliada. Nossa vida aqui é um preparo para o que está por vir, e o estado atual dos mortos nos ensina sobre a brevidade da vida e a necessidade de vivermos com propósito. O que podemos aprender com essa realidade? A urgência da reconciliação com Deus. Se sabemos que nosso destino eterno é determinado pelas escolhas que fazemos agora, não podemos adiar a decisão de buscar a Deus e viver conforme a sua vontade. A importância de viver com propósito. Nossos dias na terra são limitados. O salmista nos lembra em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria. Viver com sabedoria significa alinhar nossas prioridades com o que é eterno. O consolo de saber que Deus é justo para aqueles que sofreram injustiças, perdas ou dores. Saber que Ele trará juízo e restauração é uma fonte de esperança,
Como está escrito em Romanos 12:21. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A necessidade de compartilhar a verdade, se sabemos que a salvação em Cristo é o único caminho para a vida eterna, temos a responsabilidade de compartilhar essa mensagem. Em Marcos 16:15, Jesus nos ordena: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Como aplicar essas verdades em nossa vida diária? Arrependa-se e confie em Jesus. O primeiro passo é aceitar a oferta de salvação por meio de Cristo, como está em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Busque crescimento espiritual. Leia a Bíblia diariamente, ore e participe de uma comunidade cristã. Seja luz no mundo, viva de maneira que sua vida seja um testemunho da graça e do amor de Deus, como ensinado em Mateus 5,16. Prepare-se para a eternidade. Lembre-se de que esta vida é apenas uma preparação para o que virá. Viva com os olhos fixos na eternidade, buscando agradar a Deus em tudo o que faz. Agora, convido você a refletir profundamente sobre tudo o que compartilhamos aqui. Se ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie o que pode definir sua eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver para Deus. Essa simples declaração pode ser o início de uma transformação maravilhosa em sua vida. Conclusão. A verdade sobre os mortos e o que acontece após a morte nos lembra que a vida é preciosa e cheia de significado. Cada um de nós tem uma escolha: viver para Deus e experimentar a plenitude de sua presença, ou rejeitar sua graça e enfrentar a eternidade sem Ele. Que possamos viver com sabedoria, guiados pela palavra de Deus e preparados para o dia em que estaremos face a face com nosso Criador. Como Jesus disse em Apocalipse 22:12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está pronto para esse encontro? Se deseja continuar aprendendo sobre as verdades bíblicas e crescer espiritualmente, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com outras pessoas. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e salvação para muitos. Fique conosco, pois continuaremos explorando temas profundos que transformarão sua vida. Até a próxima!